A grande maioria dos alunos que tem alguma dificuldade na elaboração do TCC sentem essa dificuldade porque cometeram algum erro logo nos primeiros passos da elaboração do projeto. Você deve conhecer alguém que teve que fazer e refazer o trabalho muitas vezes até ficar bom o suficiente para entregar. E aí a gente pode até fazer analogia com a construção de uma casa. Se na base da casa a estrutura está frágil, está torta, a gente pode depois pintar com as melhores tintas, decorar com os melhores móveis e logo em seguida essa casa vai ficar feia. Ela vai apresentar rachaduras, vai apresentar goteiras, mas quando a gente está falando em TCC, essa estrutura mal feita vai implicar em trabalho, retrabalho, noites mal dormidas, risco de reprovação. Então, se você está nesse processo de elaboração do projeto de TCC, fica até o final desse vídeo que eu vou falar sobre os 3 erros mais comuns que os alunos cometem quando estão iniciando o TCC sem preparo e como você pode fazer para evitar esses erros. E lá no último minutinho do vídeo eu quero falar para você sobre uma notícia maravilhosa e dar um presente especial para você que está assistindo esse vídeo hoje. Mas então vamos lá para o erro número 1, que é quando o aluno começa o trabalho sem um problema de pesquisa bem definido. O problema de pesquisa, ele é a espinha dorsal, ele é a coluna vertebral do seu trabalho. Então, os objetivos de pesquisa, eles vão ser construídos para responder, para resolver esse problema de pesquisa. Na hora de construir a metodologia, você vai pensar em qual é a melhor abordagem para responder a esse problema de pesquisa. O referencial teórico, a justificativa, todas as demais seções do seu trabalho, todas elas vão se referir ao problema de pesquisa. E onde que os alunos erram na elaboração desse problema de pesquisa? Primeiro, na falta de clareza, na falta de delimitação do problema. Você sabe qual é a população exatamente do seu estudo? Qual é o local? Qual é o período de tempo? Existem outros recortes que você pode adicionar para delimitar melhor o seu problema de pesquisa? Vou dar um exemplo para vocês de um problema de pesquisa muito amplo que traria várias dificuldades na elaboração desse trabalho e como que adicionando recortes, delimitações nesse problema de pesquisa, ele se torna muito mais fácil de ser respondido. Pense em um TCC que se propõe a estudar hábitos alimentares de adolescentes. Você acha que esse TCC é viável? Quando a gente fala em hábitos alimentares, o que você pensa? É um pouco amplo, né? Quando a gente fala em adolescentes, que adolescentes são esses? São todos os adolescentes do planeta Terra? De todas as idades dentro da adolescência? Em todos os anos? Qual é o período desse estudo? Ao invés de pensar em hábitos alimentares de adolescentes, a gente pode pensar em consumo de alimentos ultraprocessados. A gente trouxe um recorte para esses hábitos alimentares. E agora a gente vai delimitar o que é adolescentes. Então, de adolescentes de 15 a 17 anos, de escolas públicas de Porto Alegre, no ano de 2024. Vocês conseguem perceber a diferença de viabilidade do primeiro TCC e do segundo TCC? O segundo erro muito comum na elaboração de um problema de pesquisa é quando o aluno não faz o embasamento científico do problema. Então, ele se encanta com alguma coisa que aconteceu no estágio, ou que ele viu em alguma aula, ou até na vida particular, e ele bate o martelo: eu quero que meu TCC seja sobre tal tema. E aí ele vai lá, começa a fazer a construção do TCC, e quando ele vai para o embasamento científico, ele vai para a literatura, começa a ler os artigos, ele vê que aquilo lá não fazia sentido. E aí o aluno começa a mudar de tema toda hora até conseguir se estabelecer em um tema que faça sentido com os demais artigos já publicados. E esse retrabalho para conseguir estabelecer esse tema fazendo sentido com os outros artigos já publicados dá muito mais trabalho do que se esse embasamento científico fosse feito lá no início, na escolha do problema de pesquisa. E o terceiro grande erro na elaboração de um problema de pesquisa é a falta de viabilidade. Então, você pode escolher um problema de pesquisa que seja muito interessante, que seja super relevante para a literatura científica, que seja bem delimitado, mas ele é inviável de ser resolvido por falta de tempo, por falta de recursos humanos, de recursos materiais, porque a metodologia dele você não vai conseguir aplicar por algum motivo, ou até porque você não tem um professor que oriente sobre essa temática. Além do problema de pesquisa, outro erro que pode complicar muito a vida do aluno é não conhecer as normas e exigências do TCC. Você sabia que as pesquisas que envolvem seres humanos, elas precisam passar pela apreciação de um comitê de ética em pesquisa?
Se o seu trabalho vai ser com seres humanos, eu recomendo que você assista esse vídeo, onde eu falo sobre a Plataforma Brasil e sobre quais trabalhos que precisam ou não precisam passar por um comitê de ética. Essa apreciação pode demorar de 1 a 3 meses, dependendo do volume de alterações que você vai precisar fazer nesse projeto para receber a aprovação do comitê, e você só pode começar a coleta de dados depois de ter esse parecer de aprovação. Então, dependendo do volume de coleta de dados que você tem para fazer, do tempo que você vai precisar para coletar esses dados e do prazo final para entrega do seu TCC, esse tempo de análise do comitê pode tornar o seu trabalho inviável também. E dentro desse tópico de normas e exigências do TCC, eu recomendo que você leia com atenção as instruções da sua instituição. Lá pode ter informações importantes como o prazo de entrega de cada etapa do TCC, pode ter informações também sobre o formato de TCC permitido, se permite que seja artigo, estudo de caso, monografia. Eu já vi um aluno de pós-graduação que teve que refazer grande parte do seu trabalho lá no finalzinho, porque ele tinha feito todo o trabalho em formato de artigo e aquela instituição só permitia o trabalho em formato de monografia, que é muito mais extenso. E o terceiro grande erro que eu quero evitar que você cometa no seu trabalho é não entender o papel do orientador. Muitos alunos eles têm a expectativa de que o orientador vai ficar ali do lado o tempo inteiro do trabalho, corrigindo cada problema, tirando todas as dúvidas, dizendo exatamente o que você deve fazer a cada etapa do projeto. E quando isso não acontece, o aluno se sente perdido, ele não sabe o que fazer. Existem estilos diferentes de orientadores. Tem aqueles orientadores que são mais próximos, que leem o seu trabalho com frequência, fazem reuniões frequentes, que gostam de saber sobre o andamento de cada etapa do seu trabalho. E tem aqueles orientadores que são mais ocupados, que orientam muitos trabalhos, que costumam dar mais autonomia para o aluno e esperam que o aluno procure quando tiver alguma dúvida, quando tiver alguma dificuldade. E muitos orientadores vão fluir entre esses dois extremos ao longo do trabalho. E aí o primeiro erro super comum é quando o aluno ele só consegue avançar o trabalho quando o orientador diz exatamente o que fazer. E aí eu quero alertar que o trabalho é sua responsabilidade, ele é sua tarefa. Você que vai receber ou não vai receber o diploma a partir desse trabalho. Então o orientador ele está ali para te guiar, para resolver, ajudar a resolver algumas dúvidas, para tomar decisões importantes junto com você sobre os rumos do trabalho, mas ele não vai dizer exatamente o que você deve escrever em cada parágrafo, não vai tomar todas as decisões por você. Então, ele não pode ser a sua muleta. Você não pode andar, desenvolver o trabalho só quando ele está ali do ladinho. E um outro erro muito comum é os alunos acabarem indo para o outro extremo. Então, quando o orientador é um pouco menos acessível, mais distante, o aluno ele começa a fazer o trabalho todo sozinho. Ele não manda o trabalho para o orientador, não valida sobre as decisões importantes, e aí quando chega lá no final do semestre, o orientador vai ler o trabalho e ele leva um susto. Ele não concorda com o rumo que o trabalho tomou, ele acha algum erro estrutural, ele não gosta daquele trabalho e aí ele pede para o aluno reescrever todo ou acaba até reprovando o trabalho. Então, mesmo para aqueles orientadores mais distantes que não respondem e-mail, não respondem mensagens, não marcam reunião, não cometa esse erro. Envie o seu trabalho com frequência, valide sobre as decisões mais importantes do trabalho, faça a sua parte da comunicação. E se você está acompanhando esse vídeo até esse momento, eu tenho certeza que você vai achar muito valor nessa grande novidade que eu queria trazer, que eu estou finalizando a gravação das aulas do curso Saindo do Zero. Ele é um curso feito para alunos de graduação que estão iniciando o TCC, que ainda não tem o tema, ainda não tem o objetivo, o problema de pesquisa, e eu vou ajudar você em 8 passos super práticos a fazer toda a estrutura do seu TCC. Então, nesse curso, eu vou te ajudar a escolher o tema do seu estudo, a escolher e a convidar o orientador mais adequado para o seu trabalho, a buscar artigos científicos relevantes com e sem a ajuda da inteligência artificial, a delimitar o seu problema de pesquisa, a escrever os objetivos geral e específicos, a estruturar o referencial teórico, a fazer a justificativa e vou te explicar sobre o uso da inteligência artificial no TCC, sobre as considerações éticas desse uso.
Além disso, a gente vai ter um módulo resumão de ABNT com o que você precisa fazer para formatar o seu trabalho. As aulas vão começar daqui a um mês, no dia 21 de setembro, mas as pré-inscrições já estão abertas e para você que está vendo esse vídeo hoje, eu tenho um desconto super especial. Até o final de agosto, você vai pagar a inscrição com 50% de desconto. São 3 vezes de R$ 19,80 para você ter o seu trabalho todo estruturado e começando do jeito certo. Então, se você quer evitar retrabalho, evitar dor de cabeça, noites mal dormidas e quer começar o TCC com segurança do jeito certo, clica no link aqui embaixo e garanta sua vaga com desconto. Te vejo lá no curso.